Olá, galera, bom dia. Deixa eu anexar aqui o tema da live de hoje: perrengues de viagem sem planejamento. Fixar comentário. Então, na live de hoje, vou trazer uma convidada muito especial, que é a Tamara Nicolau. Ela trabalha com aulas de português, né, personalizadas, mas ela tem mais uma experiência, ela é turismóloga e tem uma experiência de mais de 15 anos, né, nesse ramo aí de roteiros personalizados, de planejamento de viagem. E a ideia, o objetivo aqui dessa live é justamente trazer alguns perrengues reais aí que ela já passou em toda essa experiência dela, essa carreira dela, trazer alguns fatos aí reais que aconteceu e para a gente conseguir ter noção dessa importância que é planejar uma viagem, né? O porquê planejar uma viagem, o que a gente ganha com isso, vamos dizer assim, e o que a gente pode evitar. Lembrando que o planejamento diminui as chances, aí, os riscos de algo errado acontecer, mas não é algo certo, porque nem tudo a gente tem controle, né? Então tem coisas que não tem como, mas o máximo que a gente pode fazer, a gente faz. Então o intuito, o objetivo dessa live é justamente isso. A gente trabalhar, trazer aqui casos reais que ela passou já, dificuldades que os clientes dela tiveram, e a gente conseguir conversar um pouquinho a respeito disso, tá? Então a Tamara entrou aqui agora, vou chamar ela. E a ideia aqui justamente é sempre, gente, que eu faço uma live aqui, é para que tenha esse bate-papo bem informal mesmo, tá? Essa troca bem legal, eu gosto assim, fica mais natural, enfim. Então, se quiserem trazer dúvidas, se vocês estão vendo também a gravação, eu sei que muitas pessoas não conseguem ver no ao vivo, tá? Até mesmo pelo horário e tal, mas a maioria das pessoas vem depois. Podem deixar as perguntas nos comentários que a gente responde também. Então, o importante é sempre vocês estarem participando, tá? Ajudando vocês, tá? Então, vou colocar a Tamara aqui pra dentro e a gente já vai falando sobre esses tópicos, né? Falando sobre essas experiências e é isso. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver. Tama, acho que você saiu, né? Ah, não, voltou. Enviar solicitação. E aí ela se apresenta também. Deixa eu botar aqui. Acho que te enviei já, Tama. Foi. Oi, Oi, tudo bem? Bom dia. tudo bem? Bom dia. Muito diurnas. Hã? Estamos muito diurnas. Verdade. Ah, mas eu sou Eu mesmo. também, eu sou demais. Por isso que eu falei, gente, eu vou colocar. A maioria das pessoas vem depois mesmo, né? Vem na gravação. É importante ter o conteúdo aqui Sim, ajudando. Então eu falei, cara, porque eu quero deixar uma coisa fixa, né? Então eu pretendo fazer aham, lives. Então eu falei, vou ver um horário que seja bom pra mim, não adianta ser algo que eu não vou conseguir ter uma consistência legal. Então, claro. eu muito diurna. E quando eu faço de noite, dá ruim. Eu sou do dia também. Eu também sou do dia. Cara. Então é isso. Então, eu já falei um pouco de você, mas se você quiser se apresentar, né? Falar Eu do seu teminha. tava ouvindo. Bom, só resumidamente. Primeiro, bom dia, né? Obrigada pelo espaço. Acho que vai ser bem legal. Tem poucas coisas anotadas aqui. Espero conseguir falar todos os tópicos, senão a gente faz uma próxima, tá? Adoramos. Aí a gente tem motivo para fazer mais uma. Bom, então, como a Juliana já falou, né? Eu sou turismóloga, eu trabalho com turismo desde 2004 e, bom, nesse período aí trabalhei muito com agenciamento, a maior parte do tempo foi agenciamento e intercâmbio, então tem experiências assim bem legais, né? Que já vi acontecer com clientes e passageiros meus, que eu já vi acontecer com outras pessoas que não foram clientes, né? Mas que eu tive acesso assim às experiências delas. Uhum. Então vou tentar contribuir um pouco trazendo isso. Bom, e aqui o que a gente vai falar hoje é do perigo, né, do grande risco de se fazer uma viagem sem um mínimo de planejamento. Sim. E hoje, como se tem um acesso muito fácil na internet, né, a todos os serviços, fácil na internet, Uhum. qualquer pessoa pode chegar
e adquirir o serviço sozinha, sem a ajuda de um profissional, né? Mas Sim. o risco disso, principalmente para a pessoa que é totalmente leiga, e só para deixar claro, eu não tô falando aqui da pessoa ser leiga num tom pejorativo, tá? É pelo contrário. É porque a pessoa não tem obrigação de saber mesmo, né? Eu, por exemplo, não entendo nada de engenharia, eu sou totalmente leiga na engenharia, na arquitetura, então eu jamais me meteria a fazer sei lá, uma reforma na minha casa, né? Uma decoração totalmente nova, sem ter um profissional qualificado para me dar um suporte. Só Então, agregando ao que você está falando, eu acho aham, que com esse excesso de informação que a gente tem hoje em dia, né, e assim, passa tudo muito rápido, eu acho que com todas as profissões e todas as áreas acontece um pouco disso, né? Tem acontecido. Mas eu acho que em relação à viagem, né? Turismólogo sempre foi isso, desde que você já fez faculdade muito mais tempo que eu, mas tipo, eu acho que desde o início tem essa questão com o turismo, né? Por ser uma coisa, eu faço do meu jeito, não preciso investir dinheiro nisso, não preciso gastar dinheiro com um profissional que entenda, né? Não só com o turismo, mas eu acho que o turismo realmente acontece muito isso que você está falando, né? De oi, Beija, oi, Claudinha, bem-vindas, tá? Consegui falar só agora. Cara, e realmente, agora a gente vai falar dos perrengues, isso tudo poderia ser evitado, né? Tipo. exato, exatamente. Então, bom, vou começar aqui com os pontos que eu listei, para a gente começar no conteúdo mesmo, né? Para tentar passar todos os tópicos. Eu vou virar aqui a tela, que é para mostrar o meu computador, que eu já deixei até umas páginas aqui separadas, Então, porque é, mostrando. aparece Pode falar. alguma coisa de mídia aí na frente? Tá aparecendo alguma coisa na sua tela? Não, né? Aparece só ali para colocar o filtro ou para virar a tela mesmo. Ah, tá. Então não. Porque para mim aparecem outras opções. Aí se aparecer, Hum, tá. Mas não, acho que só tá, quem tá fazendo. tá. Mas tudo bem. Mas eu acho que até vai ser melhor eu virando a tela, porque mesmo se eu colocasse a mídia separada, eu acho que ela ia ficar mesmo assim muito pequena, misturada com a minha imagem. Então, se eu mostrar a tela inteira, vai ficar mais fácil. Ah, perfeito. Não vai ser o tempo todo isso, tá? É só para alguns exemplos que eu vou mostrar aqui, Beleza. porque aí eu acho que fica mais fácil de exemplificar. Bom, então assim, o primeiro e o segundo tópico, eles se misturam, tá? Então eu já vou falar nesses dois juntos, que é o seguinte, primeiro ponto, que eu considero um erro, tá? Que é comprar pacote promocional. Uhum. Eu não considero errado a pessoa buscar, né, um melhor custo-benefício para ela, obviamente que não. Mas o que eu vou me referir aqui é comprar pacote promocional, assim, aleatoriamente, né? Na força ali, no calor da hora. E de repente a pessoa nem tava com a ideia ainda de programar uma viagem e tá zapeando ali na internet e viu, meu Deus, que pacote aqui, que promoção, que preço bom, vou comprar um pacote, né? Resolvi que vou fazer esse pacote porque o preço está muito bom. E aí eu já entro no segundo tópico, que é a pessoa que não lê as regras de contrato, né? Não lê as especificações do que vai ter na reserva dela. Então, eu vou virar aqui, daqui a pouco eu volto, mas Até para a já. gente exemplificar aqui, vamos ver se vai funcionar. Não, melhor não virar, eu achei que fosse. Consegue ver bem aí? Tá um pouco perto. Acho que dá para ser um pouquinho mais distante. Tá. Aí vira Eu pro vou lado entrar. esquerdo. Oi? Um pouquinho pro lado esquerdo. Quer dizer, não sei se já tá mostrando o que você quer mostrar, né? Não, na verdade eu vou entrar nesse aqui primeiro, tá? Me fala aí. É, Você quer mostrar o pacote, né? As informações do pacote? É, Um pouquinho mais pra frente agora. Acho que agora dá pra ler. Pacote de viagem. tá. Uhum. Preço. Aí eu peguei aqui, ó. Eu já até selecionei um, Ah, que beleza. é esse aqui, pacote de viagem para Maceió, para o Uhum. segundo semestre de 2022. Tá aparecendo de Gramado. Agora tem que... Isso, agora sim. Agora apareceu?
Sim, agora tá no certinho. Pacote de viagem Tá. Maceió 22, né? É que Ah, para mim aqui parecia os dois, então aham, tá tá perfeito. ok agora. Tá. Tá. Eu já selecionei ele, tá, para usar como exemplo. Eu entrei no site do Hotel Urbano, mas assim, fora o Hotel Urbano, tem diversos outros, né, que oferecem nessa mesma configuração. Uhum, Bom, aí você vai ver aqui, ó, primeira a chamada, né? 3 ou 5 diárias, tá? Quarto café da manhã, passagem aérea a partir de 799 até 12 vezes no cartão, cancelamento grátis, né? Aí você já pensa, uau, nossa, R$ 800 por pessoa, tá? Aí já vem aqui, né? Que são 3 ou 5 diárias. Aí vai depender do que você escolhe, então é a partir disso. Bom, só um ponto, tá? Que eu não falei lá no início, mas eu queria dizer aqui, que isso vale tanto para viagens quanto para qualquer outro serviço, que é uhum. uma regra, sim, que eu uso para tudo. Não tem almoço grátis nessa vida, tá? Ou tem, é uma passagem bíblica, eu acho que é passagem bíblica, tá? Mas eu não sei nem qual é, que fala que tudo ao mesmo tempo não terás. Então, é mais ou menos isso, sabe? Quando, assim, né, a esmola é demais, não existe, assim, algo que seja tão promocional e que você não vai ter a restrição ou uma contrapartida, né, disso. Bom, então vamos lá. Aí só me diz aqui se você está conseguindo ler bem aí. Que eu vou passar os tópicos aí, eu vou descendo o celular também, tá? Agora tá um pouquinho cortado, mas dá pra ver, porque eu acho que não vai pegar tudo mesmo, né? Não, não vai, mas aí eu vou passando, tá? Tá bom, sim. Uhum, Bom, então vamos lá. O que que inclui o pacote, né? Eu vou só um resumo, eu não vou ler tudo aqui, claro. uhum, Então a parte aérea, a bagagem só de mão, aí claro, se quiser você pode comprar, né, adicional. E a hospedagem em Maceió, daí a gente já começa aqui, ó. uhum. Eles dão 3 opções de hotel e você tem que aceitar em um dos três e ponto final, tá? E depois até tem uma parte onde fala que, deixa eu ver se aqui nessa primeira página, não pagamento, tá? Não é aqui, mas eles têm uma parte onde fala que eles não, assim, em resumo, não tem essa flexibilidade, tá? De fazer alterações nesse sentido, de hospedagem, mesmo que você queira pagar uma diferença, não, é o que está determinado ali. Ou hotel ou pousada de categoria econômica, com café da manhã, e sempre a hospedagem vai ser determinada por eles, tá? De acordo com disponibilidade. Você não pode nem escolher, por exemplo, entre esses três aqui eu quero ficar no Lagoa Mar. Não, são as 3 opções que tem, de acordo com a disponibilidade, eles que vão encaixar você ali em uma das 3 hospedagens, Ah, tá. tá? Eles que escolhem, né? Você não tem essa escolha. Exato, exatamente, tá? Ahn, tá. Aí aqui nessa primeira parte, tipo de acomodação, quarto individual, duplo ou triplo, tá? Até aí, ok. Se você for fazer individual, tem um adicional de 40%, né? Que esse valor ali considerando o mínimo 2 pessoas. Tá, aí já vem uma parte aqui bem importante. Não dá, Ó, tá dando pra ler, não. O coisa tá mostrando. consegue ver ali a parte de pagamentos? As parcelas, né? 12 vezes, é isso? Do cartão. Cartão de. Não. Não? É, tá em outra parte pra gente, então. Que O que tal está você, aparecendo então, aí para você? 12 vezes no cartão de crédito. Aí embaixo tem SPC, Serasa, não sei o quê. Só que não tá meio Não, é técnico. isso, é isso mesmo. Ah, É tá. isso mesmo. Tá, é que eu não vi essa parte ali. Tá. Mas o que eu quero falar é aqui na questão do boleto, ó. Atenção para o período em que deseja viajar.
pois o pagamento em boleto parcelado deverá ser concluído com, no mínimo, 60 dias antes da viagem. Até aí tá ok também, tá? Porque nenhuma empresa costuma aceitar que você vá viajar com boletos ainda pendentes, né, para pagar. Uhum. Mas aí, então, você quer ir segundo semestre de 2022, ainda tá com um tempo para frente, ok. Mas aí você já entende que, bom, então peraí, no meu caso, se eu for fazer em boleto, não dá para fazer em até 12 vezes. Se eu quiser ir em agosto. Porque se 2 meses antes eu já tenho que estar com tudo pago, tá? Então, por que eu estou falando nisso também, tá? Porque aqui a gente já está entrando nas condições de contrato, que muita gente não tem atenção na hora de fazer. Aí vai ali, emite, faz financiamento em boleto e aí começa a pagar Na e não se verdade, deu nem lê, conta. né? Na verdade, nem lê Muitas vezes nada. nem Já lê, vai só começa a no pagar os pacote e já boletos. compra. Aí chega em agosto do ano que vem, ela quer viajar e não sabe por que não vai conseguir ir, né? Tá. Aí vamos aqui pro a parte de como utilizar. O pacote é válido de 1º de agosto a 30 de novembro de 2022, tá? Exceto, claro, semanas de feriados ou se tiver algum evento muito grande no destino. Tá? Isso aí é de regra já, né? Uhum. E quando é feriado, aí não entra em pacote promocional. Aí como é que você faz para agendar? Depois que confirma o pagamento, tá? Então, assim, você não tem nem a data ainda certa que você vai viajar Uhum. antes de pagar. Então, depois que você paga, você vai receber um formulário de agendamento para passar 3 datas preferenciais. Então, de agosto a novembro, você escolhe 3 datas que você tem preferência. E aí eles vão te retornar dizendo se tem disponibilidade naquelas datas, tá? Então, assim, você não escolhe nem o hotel, você não pode definir a data certa, você tem ali possibilidades de data, mas que você nem sabe se vai confirmar. E aí eles te dão um ok, por exemplo, se eu decidir que eu quero viajar dia 10 de agosto de 2022, eles podem te dar um ok disso, uma confirmação, até 45 dias antes da viagem. Diga. Não, só para responder aqui. Pode deixar, Jorge, vai ficar salvo, tá? Eu sei que a maioria das pessoas só conseguem ver depois, então vai ficar salvo aqui no perfil. Obrigada, tá? Pode continuar. Tá bom. E aí, a questão do pagamento em boleto, ó. Caso você tenha efetuado a sua compra com boleto parcelado, o formulário estará disponível após o pagamento de pelo menos uma parcela. Então, por exemplo, se eu fiz hoje, aí gerei lá o financiamento no boleto e eu tenho um vencimento para daqui um mês, vamos supor que eles deem 30 dias para pagar o primeiro boleto, e eu resolva fazer o pagamento só daqui um mês mesmo, eu só vou ter esse formulário para agendar, para passar as minhas possibilidades de datas daqui a um mês, tá? Uhum. Então, assim, são várias questõezinhas, né? Que muitas vezes não se tem atenção nos contratos. E quando se trata desses pacotes muito promocionais, você pode ter certeza que vai ter muitas restrições desse tipo, tá? Então, de maneira bem resumida, os tópicos 1 e 2, tá? O principal, assim, do que eu queria falar, eu creio que já tenha passado aqui. E aí eu só deixei separado também aqui uma pesquisa de passagem no site da Decolar, tá? Que eu fiz uma pesquisa simples de passagem Rio-Vitória, tá? Então aqui estão os dados, você consegue ver aí, tá mostrando para É você, Rio de Janeiro, só Vitória. de outubro de 2021, né? O horário Tá, de 10, 10. isso. Tá, que aí, então aqui, beleza, você tem os horários, né, companhia aérea e tudo mais. Aí chega aqui embaixo.
política de alterações e cancelamentos. Muita gente não presta atenção. Usei o Decolar também, porque é um site onde muita gente costuma buscar, Já tá? vai Então, direto no decorrer. alterações permite com custo. Cancelamento não reembolsável, tá? Ou seja, se você, por qualquer motivo, precise cancelar essa passagem, não vai ser reembolsada. E no momento que você aceita, não tem choro nem vela, não tem o que discutir porque foi aceito pelo passageiro. Sim. Isso acontece se você for direto no site da companhia aérea também, tá? Vão ter ali as condições da tarifa, e aí se você não teve atenção, depois não tem o que recorrer, né? De... Sério, Cássio, você é Aí... de Maceió? Não sabia, não. Eu já fui Hã? lá, amo. A Cássio falou que a terrinha dela, que super indica Maceió, tudo de bom. Ah, Maceió. É Nossa, eu maravilhoso. morro de vontade de ir para Maceió. Maravilhoso mesmo deve ser, né? É lindíssimo lá. Eu fui lá no Eu não, 2019, eu fui pra lá. Eu nem sabia que era eu não conheço nada no Nordeste, morro de vontade. Não sabia que você era de lá, não. Legal. Bom, aí aqui, só para finalizar, então, que além de estar escrito ali, já na primeira página, né, onde tem o valor, que não é reembolsável, depois ainda tem as condições completas para alteração, tá? Uhum. Alteração, ó, se você quiser alterar, a multa é de R$ 275, ou seja, é metade do valor eles estão cobrando de multa. E se tiver diferença de tarifa, né? Se a tarifa tiver mais cara, você vai pagar a diferença também. Sim. E aí, para cancelamento, mais uma vez ali falando, né? Se eu quiser cancelar antes da viagem, se eu quiser cancelar só um trecho, a passagem não é reembolsável, tá? Então, as condições estão todas ali claras, só que muita gente não tem atenção com isso e aí acaba, às vezes, tendo um prejuízo, né? E Às vezes muitas quer vezes não é só de economizar, R$ 500, às vezes é um prejuízo bem maior. quer economizar de um lado, né? Mas às vezes acaba, o tiro acaba no Exato, quarto. exatamente. Bom, agora eu vou voltar aqui, tá? Saudades. Bom, voltando então, e aí agora eu falo mais um pouco. Vamos lá para o terceiro tópico, que era de escolher a hospedagem pelo preço, tá? Ah, Nessa pode só dar questão, uma resumida do. Não sei se. Só dar uma resumida do primeiro e do segundo para agora que você tá aqui. Não sei, para mim pelo menos parece, né? Uma coisa. Você falando do primeiro e do segundo, só uma resumida do que a gente viu, para poder fixar bastante dos pontos. tá, você quer que eu Isso. faça? É, Legal, tá. você falou mesmo. Então, no primeiro e segundo tópico, a gente falou, né, dos riscos de comprar um pacote promocional e não se atentar nas restrições que geralmente esses pacotes têm, né? E muitas vezes é uma economia que não vai valer a pena. E de não ler também as regras de contrato e de reserva, né? Isso seja para pacote, seja para item de viagem individual, né? Só para uma passagem aérea, para uma hospedagem. Então, como é importante ter atenção, né, em todas as regras da reserva, para evitar prejuízo e para evitar até uma perda, né, de reserva de serviço. Então, a questão não é comprar essas promoções e nem os pacotes, mas sim de se atentar às informações que estão disponíveis neles, né? Exato, exatamente. E o que que acontece, tá? Daí voltando aqui, né, para a questão do profissional, por que que quando a pessoa trata direto com um profissional da área, ela já sabe que não vai ter esse risco, porque o profissional ele já tem o olho clínico que já vai direto nesses pontos, né? A gente que trabalha com isso, a gente já sabe exatamente quais as restrições, né? Que quando uma coisa tá assim, meu Deus, mas tá barato demais, alguma coisa tem aí, né? Na questão de hotel, que é o próximo ponto que eu vou falar agora. Geralmente, ou é porque tá num lugar que, né, é meio esquisito, ou porque o hotel
tem alguma falta de infraestrutura, de serviço, ou porque o quarto está muito ruim mesmo. Enfim, voltando ao que eu falei lá no início, não tem almoço grátis, né? Então, sempre tem que ter cuidado com Sim, isso, porque às vezes é uma economia que não vai valer a pena. Isso? sim, perfeito. Você ficou com alguma dúvida do ponto um e 2? Quer que eu fale mais alguma coisa? Não, ficou bem explicadinho, bem claro. Porque como eu tava olhando ali na hora, acaba que Uhum. fica bagunçado na minha cabeça, sabe? Talvez pode ter sido com alguém Sim, também. sim, Então deu aquela resumida, pronto, já já tá tranquila. certo. Legal. Bom, aí o terceiro ponto, né? É fazer a escolha da hospedagem pelo preço. Então, isso aqui acontece bastante também, né? Com quem é leigo, só reforçando, tá? Eu não estou me referindo a leigo em tom pejorativo, é leigo de realmente não saber e não ter a obrigação de saber. Quando a pessoa não é da área, ela não tem mesmo a obrigação de ter esse conhecimento, tá? Então, eu E é separei três pontos engraçado aqui. você falar nisso também, de que não é da área do conhecimento, que às vezes algumas expressões, alguns detalhes, pra gente é normal, passa no automático, a gente acha que todo mundo tá conseguindo observar aquilo, ver Exatamente. aquilo, mas para a pessoa ser leiga ou não ter o costume, o hábito de trabalhar com aquilo, de estar trabalhando no roteiro, enfim, é uma coisa muito nova para a pessoa, né? Então é igual as informações que às vezes a gente passa aqui, a gente fala, isso é óbvio, né? A pessoa vai saber, a pessoa vai, mas não, né? Não, não é óbvio. Tipo, pode ser óbvio pra gente, né? Que fez a faculdade ali do turismo, que somos turismólogas e pra gente já é muito comum, rotineiro. E pra pessoa que é leiga, né? Justamente você tá falando, não sabe nem o que é aquilo, o que quer dizer aquela palavra. Às vezes uma coisa básica Exatamente. até de check-in, check-out. Às vezes mas o check-in é o quê? O check-out é o quê? E pra gente já é uma coisa, sabe? Então, assim, eu acho até importante, muito importante essa live por isso também. Alguns termos técnicos, né, para quem está assistindo poder se atentar na hora que for fazer a sua reserva, comprar seu pacote de viagem, enfim. É muito interessante. Só achei importante acrescentar isso que você Não, estava claro, mas falando. é isso mesmo, é porque o óbvio é óbvio para nós, assim como é óbvio para um engenheiro, vou usar de novo o exemplo do engenheiro, Cismou com o engenheiro sei hoje. lá, hoje eu tô no ritmo obra, acho que eu vou ter que construir alguma coisa. Mas para o engenheiro é muito óbvio lá, sei lá, as fórmulas matemáticas que ele usa ali para fazer uma planta de um imóvel, né, para levantar uma base de um imóvel. E para a gente não tem noção nenhuma. Eu não sei nem por onde começar, sabe? Eu não saberia o que eu coloco primeiro, sabe? Já jogo o tijolo direto ali na terra, como é que faz? Uhum. Eu de verdade, Não, meu você ainda está Deus, eu ia conseguindo dar dizer. exemplo de engenheiro. Eu nunca ia conseguir nem pensar em um exemplo de engenheiro. Ainda tá bem, ainda tá bem ainda. Ah, mas vamos lá então. Bom, na parte de hospedagem, eu até trouxe três subtópicos dentro desse, mas que dá para falar rapidinho, mas porque são questões assim que ajudam a exemplificar bem. Bom, um ponto, tá, que parece bobagem, mas é na refeição, o pequeno almoço, tá? O que acontece? Pequeno almoço, para quem está de fora da área, a pessoa pode imaginar naturalmente, tá? Que o pequeno almoço, então é porque deve ser um almoço simples, né? O hotel deve oferecer um almoço pequeno, sei lá, é uma coisa assim mais simples, mas é um almoço. E não, o pequeno almoço é café da manhã, porque em Portugal eles usam muito essa nomenclatura, aqui no Brasil não é comum, né? Mas no Booking, se você vai olhar, por exemplo, reserva de hospedagem no Booking, várias hospedagens lá mostram esse sistema de refeição, do pequeno almoço. Uhum. Então, uma pessoa desavisada que não é da área, ela pode ficar toda animada lá, nossa, reservei esse hotel aqui,
vou ter até um almocinho lá para mim, né? Não tem café da manhã, mas tem o almoço, que é onde eu gastaria mais, né, com refeição. E não, aí ela chega lá, tem o café da manhã, ela vai ficar, de repente, até no primeiro dia animada, né? Uau, tem até café da manhã e vai ter depois o almoço. E chega na hora que deu o tal do almoço, né? E é uma questão. Sim, Da viagem, às vezes a pessoa já colocou no roteiro para tomar café em algum lugar, né? E almoçar no hotel. ou já fez até ali, sei lá, um cálculo, né, de refeições, que, já que eu não vou ter um gasto com almoço, isso principalmente, né, quando a pessoa tá ali com aquela coisa que tá bem controlada, né, financeiramente para a viagem. Então, imagina a diferença que faz na hora que ela chega num lugar. E é uma questão só de nomenclatura, mas que, mais uma vez, quem não é da área não tem obrigação de saber, né? E o hotel não vai avisar, porque o hotel entende que se a pessoa reservou é porque ela sabia o que ela estava reservando, né? E tá tudo certo. Na maioria das vezes o hotel não vai avisar, né? Não vai entrar em contato com a pessoa para dizer, ó, você sabe que o pequeno almoço não é um almoço, né? Café da manhã. Não. Ele vai entender que a pessoa já sabia. Exatamente. Aí mais um ponto em relação a refeições, que dependendo do lugar que você vai, você opta por um hotel só com café da manhã e não escolhe nenhuma meia pensão, tá? Que a meia pensão seria o café da manhã e mais uma refeição, que geralmente é o almoço, né? Tá. Em viagens aqui no Brasil, ou para grande parte dos destinos internacionais, isso não é problema. Mas tem destinos, por exemplo, vamos pegar um destino aí, né, que está super falado nos últimos tempos, que é Maldivas. Se você vai para lá, para um hotel só com café da manhã, e aí você acha que está fazendo, nossa, que grande economia, que puta economia que eu fiz aqui, né? Vai ser, sei lá, paguei R$ 800 a menos na hospedagem, R$ 1.000 a menos na hospedagem, porque eu fiz só com café da manhã, mas para o mesmo quarto, no mesmo hotel que eu queria, né? Aí você chega lá e você acha que, não, legal, aí eu saio para almoçar, né? Vai ter um lugar lá com preço bacana, que eu não vou gastar todos esses R$ 1.000 que eu gastaria no hotel. Doce ilusão. Primeiro que você vai ter uma dificuldade imensa em achar um local que seja próximo do seu hotel para fazer refeições assim. E segundo que nos locais que você tiver acesso lá para almoçar, muito provavelmente você vai acabar gastando o mesmo que você gastaria para já ter essa refeição no hotel. Com a diferença que aí você vai ter que estar se deslocando, né? Então vai ter mais esse gasto de transporte também. Então é importante ter cuidado com isso. Agora sim, vamos pegar um exemplo aí de São Paulo, tá? Eu vou reservar um Ibis lá sem café da manhã, porque tá baratinho, tá bom, tá. Aí, dependendo de como é o seu perfil, né? Se você é uma pessoa que é um pouco mais exigente no café da manhã, que você precisa ter um bom café da manhã, um café reforçado mesmo, o que você vai gastar em média num bom café da manhã em São Paulo ou aqui no Rio, por exemplo, daria elas por elas a diferença de você já reservar o seu hotel com café da manhã, tá? Então são economias que não valem a pena, né? Que a gente chama de economia burra. Então, Exatamente. quando se trata de hotel, tem que ter esse cuidado com isso também. E aí, outro ponto é a distância, E tá? perguntou aqui uma coisa referente ao que você está falando. O Di falou, sempre vale a pena fechar. Então, sempre vale a pena fechar o hotel com almoço fornecido? Ele perguntou. Tá, vou responder, tá? Então, aí você também, claro, né? Diego, né? Diego, não, nem sempre vale a pena, tá? Isso vai depender do destino, né? Do sistema de refeição que o hotel está oferecendo, porque tem hotéis que vai valer a pena, sim, você fechar com uma meia pensão, um café da manhã e almoço.
mas isso vai depender muito do destino onde você vai estar. Que aí eu usei, claro, esse exemplo da Maldivas, que é um exemplo extremo, né? Uhum. Mas que é muito real, que acontece mesmo, né? As pessoas vão para lá só com café da manhã, achando que vão estar economizando muito, e no fim das contas, às vezes elas vão gastar até mais para fazer a refeição lá no local, tá? Então, tudo é uma questão de equilibrar bem, ver onde que você vai estar hospedado, qual a cidade, mas o que eu diria é que, no mínimo, com o café da manhã, tá? Eu não recomendo reservar sem café da manhã, porque na maioria das vezes, tá? Na grande maioria, não vai valer a pena. A não ser que você seja aquela pessoa assim que não toma café da manhã mesmo, que você não faz questão, você sai de manhã já cedo, né, para fazer os passeios e aí tudo bem. Mas se Não sente não, não fome vale a de pena. manhã, realmente pula essa Porque refeição. tem gente que não consegue, né, tomar o café da Come. manhã. Aí realmente não faz sentido a pessoa pagar mais para. E aqui no caso de São Paulo, também não compensa assim, porque provavelmente você já vai estar de manhã fazendo passeio, já vai estar na rua, não vai estar nem no hotel. Então você não voltaria para o hotel para poder almoçar no hotel, você almoçaria pela rua mesmo. Então seria interessante você já pensar aí no seu roteiro, né, de viagem, já onde você vai almoçar, né, as opções que tem. É legal você colocar umas 3 opções, mais ou menos, porque se uma der ruim, você já tem a outra. Então eu sempre gosto de trabalhar com essas 3 opções na hora que você vai fazer o seu roteiro, né? Ele vai vir aqui para São Paulo, acho que em novembro. Então, ele deve estar te Ah, legal. perguntando por isso. Em relação ao café da manhã, o café da manhã também, às vezes você vai querer. Eu também gosto já de reservar com o café da manhã, a diária, mas aqui em São Paulo tem muita cafeteria. Então, se você é uma pessoa que quer conhecer uma cafeteria ou tomar o café da manhã em uma padaria aqui de São Paulo, também é algo a se pensar. Talvez ver se tem como comprar separado, se é o mesmo valor comprando separado, né, no hotel, ou se é a mesma coisa. Se for a mesma coisa, você pode comprar na hora mesmo, e só para os dias que você for tomar o café da manhã no hotel, né? Os dias que você for numa padaria ou uma cafeteria, você não tem necessidade, que aí daria a mesma coisa. Então, como a Tama falou, é uma coisa muito assim de você ver situação por situação, junto com o estabelecimento, né, com o hotel. Então, é muita pesquisa mesmo, né? É um investimento de tempo, essa questão de planejar a viagem para você evitar esses perrengues, né? E otimizar seu tempo e talvez não, né? Com certeza não jogar dinheiro fora sem necessidade, né? Exatamente, por isso que cada perfil é diferente e vai se adequar, né, a uma forma de hospedagem, e por isso que nessas horas é importante o auxílio de um profissional para identificar esse perfil e poder te orientar, né? Então, bom, aí fechando aqui a parte de hospedagem, o último ponto que eu queria falar é da distância. Eu até tinha feito aqui, tinha dado uma olhada aqui no Google Maps, mas você que está aí, né, também há tempo em São Paulo, você pode também me ajudar. Claro. Eu fiz, por exemplo, eu peguei uma pessoa que se hospeda ali no Brás, ou numa região mais central, tá? Porque geralmente por ali tem opções de hospedagem mais em conta e tal. Então, vamos lá, só relembrando que esse tópico que a gente está falando aqui é do erro, né? Eu considero um erro de escolher hospedagem só pelo preço. Então, quando se trata de distância, aí você pega um hotel ali, tá no centro de São Paulo, tá baratinho, vou ficar ali. Tá. Mas aí você tá indo para participar de um evento de 4 dias que vai ser em Pinheiros todos os dias, tá? Aí eu fiz uma simulação aqui, ele tá dando sem trânsito, tá? Eu que estava informando no Google Maps a hora que eu olhei, que era mais cedo um pouquinho. Ele considerou sem trânsito em torno de 35 minutos de carro, né, do Brás até Pinheiros. Ou seja, então só de deslocamento dentro do carro você já teria que considerar aí pelo menos uns 35 minutos, tá? Se fosse de transporte público, ele me mostrou opção de ônibus. Eu até olhei de estação do metrô, mas ele deu
como primeira opção o ônibus, que teria que trocar 2 linhas, tá? Sendo que a segunda linha são 17 paradas até chegar no destino. E aí estava dando uma média de 45 minutos, se for de transporte público, tá? Se for de metrô, não vai ser muito menos que isso também, não, tá? E ainda que, se considerar que for horário de pico, né? Então, por exemplo, se o seu evento começa logo de manhã, o horário que todo mundo está indo trabalhar também, você pode considerar aí que esse tempo aumenta, né? Então, assim, foi uma economia que você fez que você vai gastar muito mais em deslocamento, né? E aí não é só dinheiro, é tempo e energia, porque imagina, 40 minutos para ir, 40 minutos para voltar. Lá se foi já quase 2 horas do seu dia, né? Que você poderia estar aproveitando em outras atividades, para passear perto da É região do muito hotel, comum, né? enfim. Muito comum. Ah, Não, em São 30, Paulo, né? tipo, às vezes R$ 30, cara. R$ 30, coisa boba, mais barato. E aí você acaba. Exato, exatamente. Aí no Uber, se você vai pegar num trânsito normal, considera meia hora, 40 minutos em São Paulo, para andar 40 minutos. Já faz tempo que eu não estou aí, tá? Mas eu imagino que esse trajeto não vai sair por menos de 20, R$ 25, meia hora, 40 minutos. Uhum. Mas aí são 20 para ir, 20 para voltar. Ou seja, coloca aí R$ 40 no dia para deslocamento de Uber, se for o caso, né? Se você for de metrô ou ônibus, você gasta menos, tudo bem. Mas aí você vai levar também um pouco mais de tempo e com certeza vai ser muito mais cansativo, tá? Contar o estresse, né? O motorista cancelou sua viagem. Ou tá chegando pertinho, já era. Você tem que esperar outro. Além disso poder acontecer, exatamente. Então, assim, né, ter bastante cuidado com isso. Eu estou usando São Paulo como exemplo, né, porque onde você trabalha muito bem aí com os seus roteiros, mas esse exemplo pode ser usado para qualquer grande cidade, né, seja no Brasil ou no mundo. Então, tem muito cuidado com isso. Se você quer um hotel mais econômico, pelo menos que você tenha a noção se tem estação de metrô próxima, se vai ter transporte público nos horários que você precisa. Porque tem cidades, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, se eu não me engano, durante a semana o metrô é até meia-noite, né? E não tem mais nenhum horário depois disso, não adianta. Aí depois vai começar de novo só, acho que Aqui também. 6 da manhã, 5h30 ou 6. Não, não é antes disso, eu sei que não tem. Aqui eu acho que é 5 à meia-noite, assim. Eu acho que é. É, Cedinho, é. Eu acho que até meia-noite. tá. Acho que no final do 5 horas então, é. Mas eu sei que é até meia-noite. Então aí, dependendo às vezes de onde você tá também, né? Tem um evento à noite, que acaba mais tarde. Você ou aí sai do evento, vai, sei lá, fazer, né, um encontro lá com os colegas, um para um restaurante, alguma coisa. Você tem que ter certeza que no máximo, né, até meia-noite, e até meia-noite você já tem que estar dentro do trem, não é chegar meia-noite na estação do é. metrô e daí embarcar, né, você já tem que estar lá dentro, senão é só Uber, e aí não tem outro jeito. É, aí já era. É, então de hotel era isso, tá? Cara, e isso é comum, gente. De tipo, É muito comum. R$ 30, vou economizar R$ 30, aí depois você vai e gasta, tipo, o dobro do que você iria gastar se tipo, ficasse num hotel que, tipo, tá do lado. É, Isso, é esse é um muito exemplo que eu comum. falo toda hora, de tipo, porque é uma pergunta que tem muito isso que você trouxe, de tipo, tanto de logística quanto em relação à hospedagem. Eu acho que disparado são as maiores dúvidas, assim, da galera que não conhece aqui a cidade. E, tipo assim, eu sempre falo, cara, vai depender muito, qual o bairro que é melhor para me hospedar? Vai depender muito. Se você vier para um evento, justamente o exemplo que você trouxe, parece que a gente combinou, né? Mas não combinamos o exemplo. Mas, tipo assim, se você vier para um curso, cara, que vai ficar em Pinheiros, né? Vou dar o exemplo que você deu, tipo, pô, o melhor lugar para você se hospedar vai ser ali, entendeu? Vai ser próximo dali no mínimo, mas, tipo, melhor no bairro. Você vai estar ali todo dia, entendeu? Tipo, e muita gente vem para cá para o curso, ou algum evento, né? Então, tipo assim,
melhor pra você é uma coisa, melhor pra mim pode ser outra, entendeu? Então, tipo, isso é uma coisa muito importante mesmo, cara. Exato, exatamente. Depende do objetivo da viagem, né? Uma coisa é se você vai a passeio, outra coisa é se você vai a trabalho ou para participar de algum curso, treinamento, prova. Então, tudo isso tem que ser visto, né? Uhum. Então, por isso que esse eu considero um dos maiores erros, escolher assim só pelo preço. E aí Real. você está ali correndo todo tipo de risco, né? De É. chegar na cidade. Bom, mas enfim, vamos passar para o Próximo. próximo tópico, porque como eu te falei ontem, eu quero falar pelo menos da metade deles do que eu tinha me proposto aqui. Aí nós vamos para o quarto, né? E eu quero falar nesse quarto e pelo menos mais um que eu acho aqui bem importante. Mas acho que a gente vai ter que fazer mais uma live, porque não vai dar tempo de falar todos. Falei, cara, a gente fala muito. Mas a gente faz depois do seu. Pode ser, fazemos sim. Tá. Então vamos lá. Eu vou até pular, tá? Porque o quarto ponto não seria esse, eu vou deixar ele para uma próxima live, mas eu quero falar um que eu acho bem importante, Tá. que é o de viajar sem seguro viagem, mesmo que seja dentro do Brasil, tá? Então, muita gente tem essa dúvida de, mas por que eu vou emitir seguro viagem no Brasil? Eu tenho meu plano de saúde, eu tenho o seguro do cartão de crédito, tá? Então, primeiro ponto, seguro viagem do cartão de crédito. Tem vários poréns aí no seguro do cartão de crédito, tá? Que eu não recomendo. Primeiro que o seguro do cartão, até onde eu sei, praticamente todos eles, trabalham só com o sistema de reembolso, ou seja, você vai pagar no lugar a sua consulta, a sua internação, se precisar, se for algo, né, mais grave, e aí depois o cartão vai te reembolsar, né? Então a despesa você que assume no local para depois pedir o reembolso do cartão. Muitas vezes a cobertura do cartão, principalmente para viagem internacional, ela não atinge o limite mínimo até do que é pedido, né? Dos lugares que, por exemplo, na Europa é um mínimo de 30 mil euros que eles pedem na União Europeia, tá? Bom, mas fora isso, tá? Até onde eu sei também a maioria deles, a cobertura está vinculada ao limite do cartão que você tem disponível. Então, por exemplo, a não ser que você tenha um cartão, né, sem limite, se você tem lá, sei lá, um cartão com uma cobertura alta, né? Vamos colocar aí um limite de 50 mil reais, tá? Que a gente sabe que não é todo mundo que tem um limite assim no cartão de crédito. Isso não é a realidade da maioria dos brasileiros, né? Mas supondo que você tem um limite de 50 mil reais, a cobertura que você tem está vinculada a isso. Então, se você já gastou 25 mil do limite, por exemplo, você vai ter 25 mil para cobertura de saúde, tá? E aí você pode pensar, nossa, 25 mil reais é bastante mesmo assim, né? Aí você torceu um pé nos Estados Unidos e precisou de um atendimento por uma coisa boba, né? Simples. E lá se vão já pelo menos ali para atendimento, né? Enfim, compra de, sei lá, remédio e materiais que você vai precisar lá para fazer procedimentos, já se vai ali brincando, tá? Brincando pelo menos uns US$ 1.000. Eu estou sendo até modesta, tá? Porque dependendo do que for, vai bem mais do que isso. Mas enfim, para Até viagem internacional internacional. é pior ainda, né? Porque cada país tem um sistema diferente, né? Tipo, Exatamente. E o diferente do que a gente está atendimento de acostumado. saúde é caro, tá? É bem caro fora do Brasil. Então, eu acho que para viagem internacional não é nem um ponto a se discutir, né, de ter seguro viagem. Mas o que fica muita dúvida às vezes é do cartão de crédito, tá? Então, eu não recomendo viajar com cobertura só do cartão de crédito por isso, porque está limitado ao limite que você tem do cartão, funciona só com sistema de reembolso, tá? Então, não aconselho mesmo.
Agora, viagens no Brasil, tá? O que que acontece? Essa eu passei por uma situação que, na época, até não tinha me dado conta disso, né? E outra com uma amiga. Essa que eu passei com uma amiga foi até aqui no Rio, isso lá em 2009, a gente tinha vindo de férias. E na época, assim, a gente economizou tudo que dava, ficamos em hostel, né? Bom, no terceiro dia ela passa mal e aí saímos nós atrás de atendimento para ela. Ela tinha plano de saúde, tá? Só que o plano de saúde dela, se eu não me engano, até era Unimed. E aí esses dias até já vi outra pessoa que trabalha com viagens falando que teve o mesmo problema com a Unimed, porque precisou de atendimento num estado diferente do dela. E aí os planos, mesmo que a Unimed tenha cobertura nacional, eles são diferenciados de acordo com o estado que você está, então pode ter mais ou menos cobertura de um para o outro. Muita gente, como é o meu caso, tem plano de saúde que é vinculado a algum órgão público, que então ele tem uma cobertura maior naquele estado onde você está, né? Então, por exemplo, eu tenho o meu que ele é Caberge, aqui no Rio de Janeiro. Se eu for para São Paulo, eu tenho atendimento, mas ele vai ser bem mais restrito. Eu vou ter que ficar ali, né, garimpando quais os lugares que vão me atender. Uhum. Tá, com essa amiga, a gente foi atrás de hospital, o hospital público que tinha mais perto, que era o Miguel Couto, era impraticável, isso era uma semana antes do carnaval, ou seja, não tinha a menor condição de ficar esperando lá, o hospital lotado. Aí foi numa clínica que tinha atendimento Unimed, teve todas as restrições, em resumo, ela teve que pagar particular, tá? Então, assim, tudo que economizou na viagem já se vai ali, né, numa consulta médica, que consulta médica particular não é barato também, né? Então, esse é um exemplo. E o outro, eu não precisei desse atendimento, mas eu achei bem interessante trazer. Eu tinha viajado de São Paulo para Santos, eu estava dentro do mesmo estado, tá? E era uma viagem curtinha, só que eu passei mal, eram 3, 4 dias só. E aí, para resumir bem, chegando em São Paulo, foi o tempo de eu chegar em São Paulo, com a mochila mesmo da viagem, eu fui direto para o hospital, porque eu tinha que ir para o hospital. Eu só não tinha ido em Santos, porque eu fiquei com medo de ir e eles me prenderem lá no hospital, me internarem. E em Santos eu tinha ido só passear, mas eu não tinha ninguém conhecido lá. Eu fiquei com medo de, nossa, eu vou ficar aqui, não tem ninguém próximo, eu quero ir para São Paulo, né? Tá. E aí foi exatamente isso que aconteceu. Hã? Foi passando mal até SP, até a capital. Literalmente, porque na viagem eu tava mal já, né? Assim, não tava Uhum. morrendo, mas eu passei bem mal mesmo. Aí cheguei em São Paulo e fui direto para o hospital para atendimento, mas ainda tinha esperança de que eu voltaria para casa, né? Bom, em resumo, eu fiquei internada mesmo, eles não me deixaram sair, porque eu tive que ficar internada 3 dias. Caraca. Então, com a mochila que eu tava até com um biquíni por baixo da roupa, assim, com camiseta, eu tive que ficar, tá? O que que acontece? O meu plano de saúde, ele teria cobertura em Santos também, porque ele era vinculado ao estado de São Paulo, como é agora aqui no estado do Rio de Janeiro. O meu plano é sempre por estados, né? Agora, se eu tivesse vindo de São Paulo para cá, por exemplo, passar 3, 4 dias também, aqui no Rio eu certamente já não teria o mesmo atendimento e provavelmente para ficar internada eu teria que no mínimo pagar uma diferença do valor do plano, porque ele não tinha cobertura tão ampla aqui no Rio de Janeiro, né? Já que era cobertura em São Paulo. E aí essa outra pessoa que trabalha com viagens, que esses dias eu vi ela falando, ela é de Minas e também teve um problema em Recife. Tem cobertura da Unimed,
e ela tentou lá médico pela Unimed, não conseguiu, tá? E ela tinha feito o seguro viagem. Então, assim, mesmo para viagens nacionais, é importante ter uma cobertura de seguro viagem, sim. E aí eu vou virar, que é coisa rapidinha aqui, tá? De 2 minutos, nem isso. Só para mostrar aqui também que eu separei. Aqui, ó, uma cobertura. Os planos são muito, muito, muito em conta aqui no Brasil. Então, se você quer uma cobertura de, ó, pelo menos 60 mil reais, vamos colocar. Ah, eu pulei aqui, né? Uhum. Peraí. Ó, Mas tá no 60 meio. mil reais. Aí eu coloquei um período de uma semana de viagem, tá? Olha aqui o quanto que você vai pagar. Eu tô pulando, eu achei que dava para marcar e não dá. Tá no meio. Isso, vai para a esquerda. Isso. Aí. Foi? Para cima. Nacional 60 mil, né? Aí, GTA. É. Uhum. Você consegue ver o valor em reais ali? 75? 75, porque tem uns comentários na frente, mas sim. 75. Ah, tá. Tá. Uhum. Então, só para exemplificar mesmo, tá? Que eu resolvi mostrar ali, porque se eu falo, né, fica só aparecendo assim, papo de. Então, aí tem outro plano que eu estou até olhando aqui na tela. Ah, cobertura de 6 mil reais, o mais básico de todos, tá? Você paga 27 reais por um seguro viagem desses. Mas que seja com essa cobertura alta ali de 60 mil reais. São 75 reais. Aí, às vezes, você vai ficar uma semana, você já colocou ali, pelo menos, né? Vamos colocar aí uns 2 mil reais, considerando tudo, né? Hospedagem, voo e tudo mais. O que, que são 75 reais dentro disso, né? Para você ter essa segurança e não ter dor de cabeça, caso você precise de um atendimento no lugar. Então, Não é nada. e que é outro ponto que está dentro do planejamento também, né? Que muita gente não pensa. Nossa, exatamente. Porque, eu, assim, nunca aconteceu comigo. Assim, não tenho. Eu não tenho exemplo, mas seguro viagem é muito importante. Eu sempre também faço isso. Tem até você me deu várias dicas, né, das empresas também. Mas Aham. eu sempre, cara. Porque você nunca sabe, né, o que vai acontecer, igual aconteceu com você. Não, e é assim, ó, dentro de todo o investimento da viagem é um valor muito irrisório. Muito. Numa viagem internacional nem se fala, tá? Porque você ficar uma semana nos Estados Unidos, por exemplo, 10 dias, que seja, o valor que você vai pagar no seguro, muitas vezes, ele não chega a 2% de tudo que você pagou na viagem, tá? E para você ter essa segurança, você não passar perrengue, né, por conta disso. Então, é mais uma economia que também não vale a pena. Não vale a pena, porque se você precisar, o gasto que você vai ter, tipo, já era, já tá ferrado, né? Exato, exatamente. Não, muitas vezes, considerando viagem internacional, muitas vezes, tá? Acontece muito mais do que a gente imagina. As pessoas estão fora do país e já está com tudo ali tão contado, aí ela não tem mesmo aquele dinheiro. Muitas vezes tem que entrar em contato com o familiar aqui no Brasil para dar um jeito de fazer alguma transferência, que o dinheiro chegue, né, o mais rápido para a pessoa lá, para que ela possa pagar o atendimento. Então, assim, é um risco desnecessário. Ui. Então vamos resumir aí os. A gente falou quatro ou cinco? Quatro, né? 4. Dá tempo de falar mais um, Eu acho que será? dá. Eu acho que agora não é mais uma hora, Tá. né? A live, eu acho que aumentou. É o quê? Eu acho que agora não é mais uma hora só, né? Pra salvar. Eu acho que aumentou o limite da live, o tempo. Ah, se for mais de uma hora, então. Mas aí eu falo mais um, então, que Unidunité. também. Hã? Unidunité aí, pra escolher. Unidunité. Não, alguns que todos são importantes, mas eu vou colocar aqui, então. Vamos lá. A documentação, tá? E informar dados incorretos também.
tá? Como é que é isso? Por exemplo, na hora de emitir uma passagem, tem gente que às vezes não gosta do sobrenome, tá? Então, a pessoa, sei lá, vou dar um exemplo. O nome é Ana Paula Ferreira da Silva. É totalmente fictício, tá? Uhum. Aí a Ana Paula não gosta do sobrenome dela da Silva. Tá? Se alguém aí está assistindo é da Silva, não fique bravo comigo, até porque eu tenho o sobrenome Silva também. Então, não tenho nada contra. Mas é porque muita gente tem implicância, né, com o coitado do Silva, que, ai, não gosto de ser da Silva. Tá. Aí ela vai lá e coloca na passagem dela Ana Paula Ferreira. Uhum. E ela acha que o da Silva ela não precisa colocar, porque ela não gosta e meu sobrenome é Ferreira também. Sim. Aí ela chega no aeroporto, principalmente para viagem internacional, ela mostra o passaporte dela lá, Ana Paula Ferreira da Silva. Para viagem internacional é regra, tá? Eles consideram o seu sobrenome o último sobrenome. Não importa se você tem lá Ana Paula Ferreira Almeida de Souza, tudo que você tem ali no meio até chegar no da Silva, não vai nem. Não é que não vai ser considerado, mas o sobrenome, o importante mesmo é o último, Uhum. tá? Aí eles vão olhar lá, não, você não pode embarcar. É porque você não a Ana Paula Ferreira, você é Ana Paula Ferreira da Silva. Ah, não, mas tem aqui também o Ferreira no meu sobrenome, não, mas o seu último sobrenome é da Silva. E ele não está na sua passagem, então você não vai embarcar, tá? E isso não tem negociação, tá? Já aconteceu, não com passageiro meu, glória a Deus, né? Até porque eu não emito passagem sem conferir o documento da pessoa, né? Porque eu já sei, como eu já sei que muita gente acaba informando errado, então eu sempre peço o documento para conferir. E aí, Isso certinho. acontece. Aí você já coloca certinho você mesmo, né? Os dados da pessoa. Sim, sim. Isso acontece muito também no caso de mulher, por exemplo, que casou ou separou. Então ela tinha no documento o nome de solteira, aí ela, o passaporte, né, por exemplo. E aí ela casou, ela tem um novo nome de casada, e na emissão da passagem dela, ela emite já com o nome de casada e vai viajar com passaporte de solteira. E não leva certidão de casamento junto para comprovar que teve a troca, tá? Então, acontece muito mais do que a gente imagina também. Uhum. E o contrário também, da pessoa que era casada e separou, e aí tem o documento com um nome ainda, né? E não mudou, né, no passaporte, então tem que ter bastante cuidado com isso. E outra coisa são os documentos na hora de viajar, né? Mesmo para viagens aqui dentro do Brasil, principalmente quando tem menor de idade viajando junto. Então, muitas vezes tem gente que acha que, mas a criança, sei lá, de 4, 5 anos, está indo com a avó, não tem problema. Tem problema sim. Se a avó não tiver com um documento que comprove que aquela criança é neta dela, né? Então ela tem que ter a certidão de nascimento da criança e tem que ter a certidão de nascimento do pai ou da mãe da criança que comprove, né, De que autorização. ela é mãe também, tem que comprovar aquele vínculo ali, né? Mas isso vale para viagem nacional, internacional, então sempre, sempre, sempre conferir os documentos que são necessários, tá? Isso Que é para um erro. viagem muito, acontecia muito, né? Eu trabalhava, para quem não sabe, né? Ah, Eu trabalhava como recepcionista de hotel, então esse exemplo que você trouxe acontecia por demais, cara. E era uma, nossa, dava, a gente não pode hospedar menor de idade, tipo, não importa se está com a avó, entendeu? Se não tiver com o documento, né, do pai, da mãe, a autorização, não importa. E às vezes acontecia assim, mas o pai não, mas ela não foi criada com o pai, enfim, coisa assim que às vezes não tinha nem como você entrar em contato. Mas, enfim, né? Lei é lei e você não. E a gente não tinha muito o que fazer. e claro que tem diversas situações, mas aí
tem que ir, então, até um juizado antes, explicar e emitir uma autorização. Não tem jeito, né? Não Nossa, é só confiar na palavra, porque aham. Era tipo todo dia praticamente tinha isso, assim, era uma das piores coisas de trabalhar na recepção, era chegava lá a criança às vezes de madrugada, cansada, e você não podia hospedar. Eu já passei por tá poucas, vendo? Em hotel eu achei até que não acontecesse tanto. Eu muito. já vi uma vez na rodoviária de São Paulo, lá no Tietê. Era uma senhora que estava tentando embarcar com uma criança e eles estavam indo para outro estado até. E não teve jeito, não foi liberada. Eu não sei qual era a situação ali, se ela era avó, se não era, né? E aí imagina, você tá com tudo organizado, passagem comprada, eles estavam indo para outro estado. Imagino que, né, tenha sido uma programação toda a viagem. Você não tem a documentação correta, não embarca. E tá certo, né? Porque a empresa que vai levar também não pode assumir esse risco. Que muitas vezes a Ah, pessoa está agindo de boa fé mesmo e foi só desinformada, né? Mas sim. muitas vezes não. Tem gente que realmente está tentando, né, burlar ali alguma coisa, então Uhum. não tem como a empresa assumir esse Não é? risco. É tenso mesmo isso daí. Nossa, eu acho que vou É, lembrar. e aí, em Então vamos fazer relação uma a. documentação Oi? em relação a. Desculpa, falhou. Não, eu ia falar só rapidinho em relação à viagem internacional, também ter cuidado, né? O que, que o Pô, país exige, qual o tipo de visto para a viagem que você está fazendo, se pede visto ou não, e se organizar com antecedência, né? Não total, até deixar para a porque. última hora. E Estados Unidos está aí de prova que agendamento para visto de turista está tendo agora só para novembro, dezembro do ano que vem já. Então, assim, muita gente deixou que não queria começar agora porque o consulado não está atendendo ainda. Quem já adiantou está agendado para abril do ano que vem, tá? Que já é longe. Quem deixou agora para a última hora já está conseguindo só para o final do ano que vem. Então, Exatamente. E como é outro país, o buraco é mais embaixo, né? Porque tem mais coisas que a gente não tem. sim, não adianta você querer Então, espernear e não, mas eu quero ir, eu programei minha e aqui no viagem. Brasil Bom, ainda tem aquele jeitinho brasileiro em alguns lugares, algumas coisas. Agora, tem país que é isso, e acabou, não tem o que fazer, não. é, Então é isso, cara. Eu acho que vai dar pra salvar sim, amém. É, vamos vai fazer, dar, acho que vai, porque não. Vamos fazer só o resumo então dos pontos que. tá, Dos perrengues, que a gente faz a continuação depois. tá bom. É, que aí falamos a metade, pelo menos. Tem outros cinco aqui que são bem importantes também. Mas vamos lá, então hoje, assim, né, um resumo. A gente falou primeiro lá que são dois tópicos que se uniram, né, que é a questão de comprar pacote promocional aleatoriamente, sem ver quais são as restrições do pacote. E aí a questão de não ler as regras, né, as letrinhas miúdas lá de contrato, condições para reembolso, cancelamento de reservas, né, enfim. Aí a gente falou depois na questão de escolha da hospedagem só pelo preço, né? O quanto isso pode ser arriscado. O quarto ponto foi a questão de viajar sem o seguro viagem, né? Mesmo para as viagens aqui dentro do Brasil. O quanto isso pode gerar uma dor de cabeça desnecessária também. E por fim, que agora a gente estava falando da questão de ter atenção com os documentos e de passar as informações erradas também, ter atenção de passar as informações certas, na verdade, né, na hora de reservar a passagem, hospedagem ou qualquer serviço. Perfeito. Temas super importantes. Espero que vocês tenham gostado. Não deu tempo da gente falar tudo que a gente queria, todos os tópicos, todas as coisas importantes, todos os perrengues que a Tamara já presenciou para os clientes, né, ou conhecidos dela. Mas pretendemos fazer aí outra live para poder continuar abordando. Já dá até para deixar combinado. Se você quiser, já deixamos combinado. Já poder, por mim, a gente já faz a continuação na semana que vem, os outros cinco pontos. Já vamos finalizar isso. 7 de outubro.
Eu tenho alguma coisa do dia 7 de outubro. Mas eu acho que é de manhã. Acho que dá pra. Depois a Não gente. precisa ser É, necessariamente no quinta, depois a gente é, conversa e vê, depois a pode gente ser vê outro uma dia também. data. Mas vai ser em breve Aham. pra não perder aí o calor do momento. E aí a gente marca. É para Dá já tempo da galera emendar. ver esse daqui também, a parte um. E depois vai até botar aqui no nome, eu acho que eu vou botar a parte um e depois a gente, Parte. pra galera já acompanhar e ver a segunda parte com o restante dos perrengues aí de viagens comuns, né? Isso aí. Então, obrigada por compartilhar seu conhecimento com a gente. Vai ter mais, vai ter sempre. Espero que você esteja sempre aqui, porque você me ajuda muito. Essa mulher é um ouro, gente. Não, vou estar aqui sempre. Ah, eu que agradeço. Obrigada por eu poder falar, pelo espaço aqui. Eu acho que travou. Deixa eu ver aqui. Na hora que você está se despedindo, travou. Agora voltou. Trabalho Voltou. aí com o planejamento, né, e a questão de roteiros. É muito importante a gente reforçar, né, que são pontos, mais uma vez, que quem é leigo, quem não é da área, não tem obrigação de saber. E você é uma pessoa que está aí, pode dar todo esse suporte, né, para quem precisar, não só para São Paulo, mas óbvio que, né, em São Paulo aí melhor ainda, Peraí. o conhecimento que você tem aí da cidade, né, é incrível. Então, acho bem importante a gente sempre reforçar esses pontos. E agradeço por poder Tá. falar, Obrigada mesmo. dividir o conhecimento também, Sim, é muito dividir legal aí essa as troca. Eu gosto experiências. bastante mesmo. Por isso que eu gosto muito de live, apesar de ficar um pouco nervosinha às vezes e tal. Mas hoje eu fiquei tranquila. Mas às E vezes bom, hoje você me passa tranquilidade. Mas eu acho muito legal essa troca, até quando as pessoas trazem as dúvidas, né? Isso é legal para até mesmo para eu saber que dúvidas essas pessoas têm, para eu conseguir criar conteúdo, criar coisas para tirar essas dúvidas, né? Sanar isso e poder ajudar cada vez mais as pessoas, porque o intuito é esse, né? Não adianta eu estar aqui se eu não vou ajudar ninguém. Qual é o objetivo? Então, se a galera conseguir acompanhar aqui, trazer as dúvidas, ou até mesmo algum conteúdo que eu traga que acaba ficando alguma dúvida ali, sempre é importante que vocês falem, que às vezes as pessoas têm a dúvida, mas não falam. Então, é muito importante. Pode chegar no direct, mandar, falar, se não quiser mandar aqui na live ou não quiser mandar no comentário. Enfim, pode chegar direto e falar comigo, que eu respondo todo mundo também. E isso é muito importante, muito legal, porque se você tem dúvida, com certeza outras pessoas têm dúvida também. Então, ajuda todo mundo. Me ajuda, ajuda você e ajuda outras pessoas. Então é isso, exatamente. gente. Valeu mesmo. Beijo, beijo. Vou deixar salvo aqui, acho que vai rolar ficar Beijo, salvo. gente. E até a próxima. Valeu mesmo para quem estava aí participando, quem mandou perguntas. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Beijão. Beijo. Até Valeu. mais. Tchau, tchau. Tchau.